Você trocaria Pedro Raul por Eric do Atlético Paranaense? E se eu te falar que o Corinthians tem negociações avançadas com o meio-campista do New Old Boys? Se você é corintiano de verdade, não aquele que já tinha cravado o Corinthians na Série B, se inscreve no nosso canal, qual temos notícia do maior do mundo todos os dias. E se você já for inscrito, deixa aquele like. Nos últimos dias, uma foto postada pelo Memphis Depay de uma reunião chamou bastante atenção. Mas por que todo esse alarde? E o motivo é quem estava presente nessa reunião. Reunião essa por uma chamada de vídeo. E nessa reunião estava presente Pedro Silveira, simplesmente o diretor financeiro do Corinthians, além de Memphis Depay. E essa chamada era nada mais nada menos que com Paul Pogba. E Memphis postou a foto com a seguinte legenda: sempre ótimas conversas com meus amigos. Vamos ser sinceros aqui que se fosse apenas uma chamada de vídeo, não teria necessidade do diretor financeiro do Corinthians estar presente. E outra, Memphis Depay está conduzindo muito bem essa negociação. Falta ao Corinthians um parceiro que arque com a despesa da contratação, assim como foi com Memphis Depay. Segundo algumas informações do próprio Macedo, que é bem relevante no cenário, um dos melhores quando se trata do Corinthians, o Corinthians já conseguiu esse aporte financeiro com a própria Esportes da Sorte, que ajudou também na contratação do goleiro Hugo. Ou seja, a patrocinadora Esportes da Sorte não está para brincadeira. E se Memphis Depay já causou todo esse alvoroço na mídia brasileira, imagina Memphis Depay e Paul Pogba. E falando agora sobre futebol, o impacto que Paul Pogba causaria no Corinthians seria avassalador. Se o próprio Memphis Depay chegou e potencializou Yuri Alberto, Garro e outros, imagine um jogador campeão de Copa do Mundo, tem mercado na Europa e excelentes números jogando nesse meio de campo. Eu não quero me iludir, mas acho que tem uma negociação rolando aí, hein? E você, o que acha? Você é a favor? Você é contra a contratação de Paul Pogba? Quero saber a sua opinião. Nos últimos dias, surgiu a possibilidade de uma troca entre Corinthians e Atlético Paranaense. A troca seria Pedro Raul pelo Eric. E a chegada de Hector Hernandes e a grande ascensão de Roberto, Pedro Raul perdeu espaço no Corinthians, e o Atlético demonstrou interesse na contratação do centroavante. E com isso surgiu a possibilidade de envolver jogadores para uma possível troca. E o jogador em questão é o meio-campista Eric. Se você não lembra, o Corinthians tentou no início do ano a contratação do jogador, mas o presidente Petralha barrou a venda do atleta. Mas agora, com a queda do Atlético Paranaense para a segunda divisão, o clube começou a se desfazer de alguns jogadores, e Eric é um que está na lista de transferências. Já Pedro Raul é mais um que em 2025 vai continuar sem espaço no Corinthians. Essa negociação pode não ir à frente, já que o Atlético tem propostas na mesa pelo atleta. Bahia e Santos são os times que já enviaram uma oferta para o jogador. Diferente de Pedro Raul, Eric é titular absoluto do Furacão, e chegando no Corinthians, ele teria que brigar por uma posição. Mas convenhamos, melhor ser reserva no Corinthians na Série A do que ser titular absoluto do Atlético na Série B. Tô gravando esse vídeo no dia 23, então possivelmente quando você estiver vendo esse vídeo, essa troca já pode ter um desfecho positivo ou não. Por que eu falo positivo? Porque seria uma bênção se livrar de Pedro Raul. O Corinthians avisa Pedro Henrique e Pedro Raul que não vai dificultar saídas em caso de propostas. Voltando para Pedro Raul, independente da troca com o Eric dando certo ou não, Pedro Raul já foi liberado para o Corinthians para ouvir propostas. E foi assim também com o atacante Pedro Henrique. Esses dois jogadores terminaram a temporada com pouco espaço e o Corinthians está disposto a negociá-los. Tanto o Pedro Raul quanto o Pedro Henrique chegou ao Corinthians no começo desse ano, mas nenhum dos dois conseguiu render o esperado. No segundo semestre, com a chegada de novos reforços, eles pouco foram utilizados. E a direção do Corinthians entende que os atletas e seus representantes podem buscar novos clubes no qual eles tenham mais a oportunidade de jogar. Se para Pedro Raul já estava difícil conseguir a titularidade mesmo com a fase de Roberto, imagine agora com a grande ascensão dele e depois da chegada de Hector Hernandes e de Memphis Depay. E Pedro Henrique estava disputando posição primeiramente com Wesley, depois passou a disputar a posição com Mosquito e Romero. Com a chegada de Thales Magno, ele perdeu de vez espaço no time do Corinthians. E a direção entende que a eventual saída pode abrir espaço no elenco e na folha salarial para outros reforços. Pedro Henrique tem 34 anos e chegou ao Corinthians por cerca de 2,9 milhões de reais. E o contrato vai até dezembro de 2025. Já Pedro Raul tem 28 anos e assinou um contrato de 5 temporadas. E o Corinthians investiu 25 milhões para ter o centroavante. Os dois jogadores receberam sondagem de times brasileiros. Pedro Henrique ainda chegou a ficar balançado com uma dessas negociações, mas Pedro Raul não quis avançar, porque ele acredita que pode
pode dar a volta por cima do Corinthians em 2025. Pedro Henrique tem 27 jogos pelo Corinthians, 2 gols e 1 assistência. Já Pedro Raul tem 33 jogos, 3 gols e 2 assistências. Queria saber de vocês o que vocês acham das situações dos dois Pedro. Você manteria algum no elenco para a próxima temporada? Ou se chegasse proposta, liberaria os dois? Quero saber a sua opinião. O Corinthians está muito perto de anunciar Matko Miljevic, do New Old Boys, como novo reforço. Mesmo com esse nome, Matko é um jogador argentino-americano de 23 anos. A partir da vaga conseguida na Libertadores da América, o Corinthians busca reforçar o seu elenco. E de acordo com o jornalista Henrique Viliotti da Rádio Craque Neto, o Corinthians está muito perto de anunciar o jogador. A negociação aconteceu em silêncio e acabou não vazando para a imprensa. Mesmo sendo um jogador bastante promissor, ele é um atleta desconhecido dos brasileiros. Sabe quem também a gente não conhecia? Ele mesmo, Rodrigo Garro. O contrato do meia com o New Old Boys chegou ao fim e o time não vai renovar com o jogador. Dessa forma, o Corinthians vai arcar apenas com o salário do atleta. Desde fevereiro, que é quando estreou pelo New Old Boys, Matko Miljevic disputou 24 partidas, marcando 2 gols e anotando 2 assistências. Confesso pra vocês que eu achei os números muito baixos, mas por ser um jogador novo e versátil, pode se encaixar muito bem nesse meio de campo do Corinthians. Vamos ver o desfecho dessa negociação. O elenco do Corinthians se apresenta para a pré-temporada no dia 8 de janeiro e na semana seguinte já será a estreia no Campeonato Paulista, mais precisamente no dia 15 contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Essas foram as notícias do mercado da bola do Corinthians. Peço pra vocês que eu achei que estaria mais agitado, mas só de não estar perdendo nenhum nome importante como era nas temporadas anteriores, eu já estou feliz. Tamo junto e vai Corinthians!